A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 38. Eu quero ler somente um versículo e vou contar o restante. É um texto bem comprido, né? Judá e Tamar. Capítulo 38 e verso 25 está escrito assim: E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conheço, peço-te, de quem é este selo, estes lenços e este cajado. Selo, lenço e cajado. Hoje não vou trazer para você a explicação o que significa lenço, selo e cajado, mas há uma explicação espiritual para isso. O que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: essa história você pode meditar aí na sua casa. Capítulo 38, verso 25 foi o que eu li, mas você pode ler o capítulo 38 todo. Quem era Judá? Judá era um dos filhos de Jacó. E ele teve seus filhos. O primeiro filho casou com Tamar, sua nora. Mas ele acabou morrendo, fez coisas erradas, acabou morrendo. Aí veio o segundo, não deu certo. O terceiro filho, que era para se casar, isso era um costume judaico, um costume hebreu. E o terceiro filho, que era para se casar com Tamar, era muito novo. Então seu pai disse: Olha, vai para sua casa e espera meu filho novo crescer. Assim que ele crescer, ele casará com você. Estou só encurtando um pouco a história para você. Acontece que demorava demais. A sua nora percebeu que todo mundo estava tentando se esquivar dela, né? E ela falava assim: Poxa, eu quero gerar um filho da herança do meu primeiro esposo, para garantir o nome dele, né? E isso era um costume hebreu. E aí o que acontece? Ela foi para uma cidade, ela ficou sabendo: Olha, o seu sogro vai para tal lugar. E ela foi para essa cidade, se vestiu de prostituta. Chegando lá, ele foi e se engraçou com ela. Aí ele tinha que pagar o trabalho dessa prostituta, que ela se fez de prostituta e ele não a reconheceu, porque ela se vestiu como prostituta. Olha só aonde o mistério chega. Aconteceu que ela pediu assim alguma coisa em troca daquilo, como se fosse o valor, né? Aí ele deixou o seu selo, o lenço e o cajado. Ele falou assim: Bom, a gente vai se conhecer sexualmente, eu volto para minha casa e mando o rapaz trazer aqui o pagamento e pego minhas coisas de volta. Quer dizer, ele empenhorou, ele deixou ali no lugar para depois trazer e pagar. Ela, nada boba, teve a relação com ele, pegou aquele selo, lenço e cajado. E quando ele foi embora, ela também largou a sua roupa de prostituta e voltou para a sua casa. Algum tempo depois, ali Judá mandou pagar, mas não achou ela. Algum tempo depois, aconteceu que ela estava grávida. E aí contaram para ele, aqui no verso 24. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram um aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada, ou quer dizer, grávida, de um adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. Isso mesmo que você ouviu. Judá queria queimar Tamar, porque ela tinha se prostituído. Aí ela pega e diz no versículo 25: E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: diz lá para Judá: Do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conheço, peço-te, de quem é este selo, lenços e cajados. Judá na hora se calou. Por quê? Porque de quem era aquele selo, lenço e cajado? Dele. Todo mundo viu que ela estava concebendo dele. Onde você quer chegar com isso, irmão Alex? Quero explicar uma coisa aqui. Nada contra Tamar e nada contra Judá. Mas imagina, vamos trazer para nosso tempo agora. Imagina que a igreja, ou você, é Judá. E Tamar simboliza o pecado, o diabo. Nada contra Tamar, mas um exemplo de como o inimigo vai fazer com você. Ele vai deixar você fazer a sua vontade. Quando você se pensar em prostituir, roubar, matar, fazer qualquer tipo de pecado, eu não estou vendo. Ninguém aqui está vendo. O grupo todo não está vendo. As pessoas não estão vendo. Mas Deus está vendo. A carta aos Hebreus diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Deus pode suscitar boca nas árvores, nas pedras, e elas falarem sobre você. Acontece que ali
O inimigo pode chegar em você e falar: tudo bem, eu sou errado, mas quem foi que eu concebi? O ato do pecado foi concebido por quem? Por quem tem o selo, o cajado. Essas coisas foram todas colocadas para que você aprenda uma coisa. O inimigo, ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem bem sossegado perto de você, calmo, com palavras doces. Às vezes, ele pode te atrair tanto que quando você perceber, você acha que não tem mais nenhum problema, ninguém viu aquele pecado. Depois eu pago aquele pecado, sabe? E aí o que acontece? Judá foi envergonhado perante toda a tribo, porque ele era o pai da criança. Ele cometeu o errado. E aí, vai queimar ela agora? Vai condenar Satanás agora? Como é que você pode condenar Satanás, xingar, criticar, sendo que naquele momento ali, o culpado foi você? O diabo, ele te joga uma seta, mas ele não pega você pela força e leva ao pecado. Você cometeu o pecado porque você tomou essa decisão. A decisão foi tua. Ou peco ou não peco. Ah, irmão, mas eu fui fraco. Quem disse que pecado é vitamina para carne? Não. Você foi fraco porque você aceitou a fraqueza. Luta contra ela, ué. Então, não seja Tamar nessa história. Não seja Judá nessa história. Não vá iludido a uma coisa e depois achando que você pode pagar de qualquer jeito. Não, não é assim não. Sabe como é que foi o pagamento? Ela disse: querem me queimar? Primeiro, veja quem foi que me concebeu. Quem é o dono do selo, do lenço e do cajado? Logicamente, Judá. O diabo pode te envergonhar na sua congregação, na sua casa, no seu emprego, na rua. Ah, mas só se Deus permitir. Lógico, se Deus permitir. Só que o que aconteceu aqui? Surgiu o erro dele. Estava lá escondidinho, ninguém sabia, mas surgiu o erro dele. Porque ele achou que ninguém estava vendo. Por trás daquilo tinha uma outra história. A história de Tamar. O diabo também tem uma história. Ele quer destruir você. Então vigie hoje. Tome cuidado hoje para não ser alvo de Satanás e ele envergonhar você. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.